A paz do Senhor Jesus, queridos alunos e alunas da nossa classe, da classe de Ruth, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do Templo Sede de Cascavel, Paraná, 13 de dezembro, estamos na lição de número 11, a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Uma lição muito boa, lição abençoada, estamos chegando no final do ano e, contudo, estamos chegando, vencendo mais essa lição, aprendendo muito da palavra de Deus. Nosso texto do dia diz assim: E diziam à mulher: Já não é pelo que dizeste, nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Está no livro de João, capítulo 4, versículo 41. Temos a nossa agenda de leituras durante a semana, se possível, pegue o seu exemplar, faça essa leitura. A síntese da nossa lição diz assim, que nós temos a mulher samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. Os objetivos da nossa lição são essas: mostrar o caminho percorrido por Jesus para a Galileia, explicar o que era a água da vida oferecida por Jesus e conscientizar de que Jesus é o verdadeiro Cristo na vida, Então, nós temos aí a objetivo a ser atingido durante a nossa lição. O nosso texto bíblico está no livro de João, no capítulo 4, versículo 1 ao 15. Também sugiro que faça essa leitura, é uma leitura bem conhecida, uma leitura que ele vem de encontro aí com algumas informações já bem divulgadas no nosso meio, Um versículo que é bem dito nessa leitura aí é o versículo de número 9, que disse a mulher samaritana, sendo tu judeus, como vem buscar, vem pedir água a uma mulher samaritana. Então, aí a gente também escuta muitas pregações em cima desse versículo como base, Também fala da questão da adoração, aonde devemos adorar. Então, está nesse contexto bíblico aqui dessa leitura em classe, no livro de João, capítulo 4, do 1 ao 15. Então, se possível, faça uma leitura mais detalhada aí, mais concentrada dessa parte. A introdução diz assim: o evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus, quando ele passava por Samaria. Só para um breve entendimento, o povo de Samaria ele era um povo misturado. Como que aconteceu essa mistura? Essa mistura ocorreu quando o povo da Babilônia foi cativo. O povo judeu foi cativo para a Babilônia. Para a Babilônia foram levados os maiorais, foram levados os pais dos judeus. Na terra, lá da onde eles foram retirados, de Jerusalém, ficou alguns judeus lá. E esses judeus acabou se misturando com outros povos. Tanto que ao longo do texto nós vamos ver que eles também faziam culto a outros deuses, como culto a Baal. Então houve uma mistura com os judeus que ali ficaram. E por essa mistura ter ocorrido, eles tinham como um povo desprezado pelos judeus, os samaritanos. Então era uma localidade em que os judeus faziam um contorno, davam volta para não passar. Quando Jesus estava passando por ali, era o caminho mais curto a se fazer. Mas os judeus ou passavam, havia dois outros caminhos que eles poderiam pegar, evitando assim passar por Samaria. Mas Jesus, ele independe disso tudo, ele busca a alma aonde ele estiver, ele não vê rixa, não vê cor de pele, não vê discussão, briga, não. O que interessa para ele é a alma, o que interessa para ele é a vida, é o ser humano, ok? Continuando ali, naquela terra desprezada por judeus, Jesus se dirigia a uma localidade onde havia um poço e, quebrando o protocolo, fala uma mulher samaritana. O impacto da palavra do Senhor foi tão grande que o testemunho daquela mulher alcançou a localidade que vivia, ao ponto que o Senhor dizer aos discípulos: levantai, ó vós, os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa, Dizendo aos discípulos: olha o campo a ser evangelizado, olha aonde podemos chegar com o evangelho do reino. Tem pessoas sedentas, pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E não é diferente hoje. Hoje continua nessa mesma intensidade. Pessoas que procuram ouvir
conhecer o reino de Deus. Nosso primeiro subtópico, primeiro tópico, diz assim: no caminho para Galiléia. O primeiro subtópico fala da rota necessária para Jesus. Ao narrar a história da mulher samaritana, João descreve que o encontro dela com Jesus deu em território samaritano. Nesse ponto, já sabe que a rota que Jesus podia fazer, ele tinha que passar por ali. Porque naquele local existia uma alma que precisava dele, né? Teria outras rotas que ele poderia ter feito, outros caminhos que teria percorrido, né? Mas Jesus, ele busca a alma sedenta. Ele vai de encontro, ele procura o caminho mais próximo para alcançar o objetivo. Por mais que nós, com os nossos olhos de seres humanos, falando os pés de barros, né? Que a gente possa fazer a acepção de local, pessoa, estado, até dentro da mesma própria nação, há uma rixa entre estados, né? Então você vê assim, um paulista no gaúcho, paranaense não gosta do paulista, né? Toda essa história, vamos dizer assim, história civil ou uma história, vamos dizer assim, para Deus isso não existe. Para Deus é indiferente. Para Deus ele importa com a pessoa, tá? Então, era necessário que ele passasse. Jesus, ele não se importa com a rixa, ele não se importa com as discussões sociais. Ele se importa com a alma da pessoa, com a pessoa em si. Por isso que ele passou por ali. Se fez necessário passar por aquele local, ok? Continuando ali no nosso finalzinho do subtópico, diz assim, ó, o último parágrafo. É possível que houve outras rotas para que o Senhor fosse para a Galiléia, mas João registra que era necessário passar por Samaria, né? Deus usa de compaixão, de amor e busca onde você estiver. Havia uma grande obra aguardando por Jesus na região dos gentios, mas antes de chegar lá em Samaria, precisava ser visitada. Uma cidade e território desprezado, os samaritanos buscavam a visita do Eterno. Se na Judéia Jesus seria objeto de curiosidade, em Samaria sua chegada traria alegria, não apenas a uma mulher, mas para muitos samaritanos. Então, a grande obra de Jesus em Samaria começou através de uma mulher, né? Quebrando protocolos sociais, protocolos de costumes, né? Então, ele começou atentando a uma mulher. Uma mulher, o segundo subtópico diz assim, uma mulher trabalhadora. Samaria não era a samaritana não era uma mulher, uma pessoa preguiçosa. Dito João que encontro com Jesus em Samaria deu-se a hora sexta, perto do meio-dia. Para você ter ideia, vamos analisar esse contexto em que ocorreu esse encontro. Ela aparece ao meio-dia. O costume da época era das moças ir buscarem água no poço logo cedo para pegar uma água mais fresca ou no final da tarde, né? Não ao meio-dia ou no meio do dia, vamos colocar dessa forma. Mas ela vai no meio do dia ou meio-dia, essa samaritana, com o intuito. Qual que era o intuito dela? O intuito de não ser vista, de não ser visualizada. Ela estava nas sombras, vamos dizer assim. Mas Jesus, ele age dessa forma. Eu, você, qualquer um de nós, quando você procura se isolar, quando você, por um motivo ou outro, se isola, você pode se isolar do teu professor, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, dos teus amigos, mas tem um que sempre está de olho em você. Tem um que sempre quer te encontrar, que é Jesus, né? Então, por mais que você se isole, que você busca um local só teu, Jesus ainda fala assim, eu estou de olho em você. Eu sou Jesus do Apocalipse, e tenho os olhos de fogo, e olho, e olho, e busco enxergar aonde você está, né? Então, fica aí para nossa reflexão aí, esse segundo subtópico, né? Que ela, ao meio-dia, com um cântaro de barro sobre seus ombros, ela ia, naquele sol escaldante, tirar a água do poço, para não ser vista junto com as demais, né? O terceiro subtópico diz assim, uma mulher ciente dos costumes. Ao receber Jesus o pedido de água, a mulher fez o primeiro questionamento, como um judeu vinha pedir água a uma mulher samaritana? Então
Então nós vemos aqui que essa mulher samaritana, ela era conhecedora, né, de toda a lei de Moisés e que tinha a ciência da desunião entre judeus e samaritanos. Mas Jesus, ele cria entre ela e ele um relacionamento. Ela cria uma ponte de convergência, né? Como? Ele pede água para ela. Isso quer nos ensinar o quê? Que por mais que você seja tocado por Jesus, Jesus vai buscar tocar ou interagir com você na simplicidade sua, minha, nossa, né? Então ele não vai fazer algo de extraordinário para chamar sua atenção. Ele não vai te envolver de algo que você não conhece para manifestar a presença dele na sua vida. Ele vai manifestar no seu dia a dia, nos seus afazeres, nas suas dificuldades, nas suas lutas, né? Ele cria esse relacionamento. E ter esse relacionamento, ele é uma avenida de mão dupla, né? Uma avenida de duplo sentido, vamos colocar assim na melhor forma. De nós com ele e de ele conosco. Então a gente tem que ter esse relacionamento com ele, sabedor dessa desunião que existia entre os judeus e os samaritanos. A mulher de Samaria, ela fez essa primeira pergunta: como pode ter o judeu, né? Aí ela já reconheceu que Jesus, o primeiro aspecto que ela reconheceu Jesus era judeu, né? Então aí ela já era conhecedora, assim, dos costumes da época, né? E Jesus, ele cria esse relacionamento que é muito importante, né? Até aqui, ó, como eu comentei no início aí, ó, que Samaria também era visto como um ambiente onde havia praticado idolatria. Pois Samaria, corria a cabo, instalou um templo a Baal. Então lá em Samaria eles conheciam a lei de Deus, mas também praticavam idolatria. Tinha outros deuses, né? Deuses com D minúsculo, naquela região ali que eles cultuavam. Então, apesar de tudo isso, ainda Jesus busca, ele quer trazer as almas à luz, o esclarecimento, né? Então, esse segundo subtópico dá a entender que ela conhecia, sim, todos os costumes da sociedade da época, ok? O segundo subtópico diz assim: água para a vida eterna. Onde, pois, tens água viva? A segunda pergunta que a mulher samaritana faz é uma resposta à declaração de Jesus. Se tu conhecerás o dom de Deus, e que é o que diz: dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Está lá em João 4:10. Jesus vai evangelizar a samaritana à medida que ela vai lhe fazendo as perguntas de forma paciente. Jesus vai respondendo aos questionamentos dela, né? Então, onde encontro água viva? Jesus, disposto pelo seu interesse, né? Ele em tirar a água, essa água que ela estava pedindo ali, era uma água que de repente ela estava pensando na cabeça dela: essa água que ele vai me dar, eu não vou mais precisar vir aqui no poço ao meio-dia para saciar a minha sede, para tirar a água para o rebanho, para os meus afazeres domésticos. Essa água que ele está me fornecendo é uma água que eu não vou precisar andar na surdina, né, andar nas sombras, apesar de ser um sol do meio-dia, né, sombras no sentido figurado, para pegar água. Então, ela olhando o lado terreno da água, mas Jesus ele vai no lado espiritual. Jesus vai no espiritual dela para atender os seus anseios. Por que Jesus nos seus anseios espirituais? Aqui eu dou uma pausa na nossa lição, né, para trazer uma informação. Há duas correntes em que trata dessa mulher na Bíblia. A primeira corrente é que essa mulher, por ter tido 5 maridos, mas à frente nós vamos ver, ela era dita como mulher leviana, como uma prostituta, né? Que é a mais conhecida, que é a mais divulgada e que é a mais... Mas existe também uma corrente em que essa mulher, ela poderia estar vivendo a lei do levirato. Ou que lei é essa? Essa lei, ela é o seguinte: quando a pessoa era casada,
uma mulher era casada com um homem, e esse homem, ele morresse, né, que era comum no tempo de guerra, pessoas jovens ser convocadas para a guerra. Essa lei do levirato era uma lei de Moisés, aonde ela poderia estar casando com o seu cunhado, né? E vindo ter um filho com esse cunhado, esse filho se tornaria o primogênito com os bens, com as, os bens, os pertences do defunto, né? Então, por que que existe essa corrente? Essa corrente dizendo que ela poderia estar passando pela lei do levirato. Porque ela conhece a lei de Moisés. Perguntou onde estava o seu marido. Ela falou que eu tenho hoje, Jesus falou, eu tenho 5. Bem sabemos que uma mulher de vida leviana, ela não tem só 5, vamos dizer assim, né? Então, ela poderia estar vivendo a lei do levirato já com 5 irmãos, né? Casou com o primeiro, morreu, casou com o segundo, não deu certo, morreu, foi para o terceiro, foi para o quarto. E olhando esse contexto, ainda dá a entender nessa corrente doutrinária, né? Nessa corrente, que essa mulher poderia ser até estéril, né? E que Jesus estava falando com ela da água da vida, né? Dessa água que daria vida, que jorraria, no sentido de que se tu beberes da água que eu te der, nunca mais sentirei, e jorrará águas de vida. Então ela poderia estar entendendo, segundo essa corrente, que ela bebendo dessa água, tendo essa água, ela poderia vir ter filhos, né? Então você vê assim que há uma vertente bem plausível em que isso poderia estar vivendo sim a lei do levirato, tá? Então só para nós ter um pouco de entendimento nesse quesito, que Jesus ela explica para ela, né? Tem ela ali perante ele para uma evangelização particular, um discipulado particular com ela, né? E Jesus vai no que ela tem de importante, o que ela toma para si como importante, né? Como a água, se você olhar pela corrida doutrinária majoritária, em que ela era uma mulher lidiana, a água física. Se você olhar pela corrente de que ela poderia ser, estar passando pela lei do levirato, ela poderia ser uma água espiritual, uma água de cura, uma água de restauração, uma água que poderia trazer vida para ela, né? Então fica aí esse ponto aí, né, onde Jesus tem com ela esse encontro. Ela pede aonde posso encontrar essa água da vida. Uma fonte de água viva só pode ser usufruída por alguém que tem acesso a ela. Jesus não tem um balde com corda para tirar a água do poço de Jacó. Iria oferecer água viva? Uma mulher, a mulher olhou para Jesus e viu nele um judeu ao lado de um poço, sem instrumento necessário para prover água. Jesus, por sua vez, ofereceu a água que saciava a sua alma. Então, que fique aí esse ensinamento, né? Jesus busca assim aquilo que nós temos e que estamos vivendo para trabalhar no nosso dia a dia. O segundo subtópico diz assim: és o maior que nosso pai Jacó? A mulher a pergunta da mulher mostra que ela tinha uma referência histórica. Então, a visão religiosa sobre Jacó era a referência do seu conhecimento desde o Antigo Testamento, né? Então, você vê que ela conhecia a palavra, as leis de Moisés. A samaritana tinha, então, até Jacó como referência e grandiosidade. Jesus, através da palavra, através do ensinamento, ele redireciona para ele essa referência que ela tinha para Jacó, né? Então, ele respondendo as suas dúvidas, respondendo as suas indagações, né? E redireciona para ele toda a parte de religiosidade, de referência, de
de busca, né? Tanto que ela já começa a entender a parte espiritual que nós vamos ver no próximo subtópico, que é o subtópico 3. E diz assim: não tenho marido. É impressionante como Jesus se preocupa não apenas com a vida espiritual daquela mulher, mas também com a sua vida afetiva. No desenvolver daquele diálogo, o mestre diz à mulher que chame seu marido. A resposta dela é que não tinha um. Jesus aproveita e comenta que ela havia dito a verdade, né? Pois tinha um relacionamento com outro homem, possivelmente casado com outra mulher. Como o judeu estranho naquela aldeia poderia saber que uma mulher havia passado por 5 casamentos? 5 casamentos, né? E que o relacionamento que ela tinha naquele momento não se enquadrava dentro das orientações de Deus. E o casamento? Essa parte da história nos mostra que a mulher samaritana buscou várias vezes a ser aceita e amada, mas em que todas essas buscas houve a ruptura. Somente Deus lhe seria uma mulher, somente em Deus ela seria uma mulher completa. O Evangelho de Cristo não se propõe apenas a salvar as pessoas dos seus pecados, mas também de completar o que está faltando. Aí eu paro, né? Diz assim: você quer saber o tamanho da falta que Jesus faz na tua vida? É exatamente o tamanho da solidão, da necessidade da sua vida. Não é menos e nem é mais. Ele completa exatamente para que você tenha paz, tranquilidade e possa cultuar, servi-lo, adorá-lo da melhor forma, sem nenhum tipo de preocupação presente e nem por porvir. A confiança que nós temos em Jesus Cristo, ela nos traz a tranquilidade. E essa confiança a gente só tem quando Ele nos completa. Quando Ele nos completa na integralidade, ok? O terceiro ponto, né, o terceiro tópico, só resumindo lá antes, reconhecendo Jesus. Aqui nesse tópico anterior, ela reconhece Jesus como sendo o profeta. Tá? Por quê? Porque Jesus falou para ela, ó, bem falaste a verdade, porque o marido que você tem não é teu, já tivesse 5 casamentos. Jesus era judeu, ele não tinha acesso às informações de Samaria, né, o povo samaritano, né? Como poderia ele saber da vida daquela pessoa, né? E isso não acontece nos dias de hoje. As pessoas sofrem calado, ficam num sofrimento, numa angústia particular. E quando Deus fala com ela, Deus expõe tudo o que está acontecendo. Mesmo ela não tendo falado para ninguém, né? Mesmo que ela possa ser feito em locais ocultos, quando Deus põe no telhado. Deus põe de confronto, né? Buscando o que? A palavra de Deus, ela é confronto. Ela não é comodidade. Ela é confronto. Ela sempre tem que nos confrontar. A partir do momento que a palavra de Deus não nos confronta, não nos põe em xeque, né? Não cria em nós aquele bom incômodo de sempre melhorar, de sempre buscar, algo está errado. Então a palavra de Deus sempre vai nos confrontar. E aqui ela, por esse confronto de informações que ela vivia e que Jesus demonstrou, ela teve primeiro reconheceu que era judeu e um segundo reconhecimento de que ele era profeta, ok? O terceiro subtópico. O terceiro tópico, o primeiro subtópico do terceiro tópico. Este é verdadeiramente o Cristo. Vejo que és profeta. Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante, a de que ele era profeta. Em Israel havia várias declarações. Por que ela é essa declaração? Porque ela era conhecedora da lei de Moisés. Ela tinha também as liturgias dos seus cultos, né? Vamos dizer assim, né? Vamos colocar ela tinha o conhecimento da palavra.
né? Então vamos lá. Em Israel havia várias declarações que foram dadas sobre Jesus, como a que ele era o samaritano e tinha um demônio, né? E que ele expulsava demônio por Beelzebul, e que ele era um comilão beberrão e amigo dos pecadores. Todas essas referências aí falando sobre em Israel as declarações que surgiram sobre Jesus. Ele eram declarações vindas de pessoas que estavam vendo milagres e ainda assim rejeitavam o Filho de Deus, né? Então, fazendo a referência aqui nessa parte, por mais que Jesus estivesse ali fazendo os milagres, maravilhas, prodígios, existia ainda os ataques, né, dos sacerdotes da época, das pessoas da época, buscando denegrir, né, o seu fim, né? Mas enfim, a samaritana, por sua vez, foi reconhecendo que aquele jovem judeu tinha o que os profetas dos Antigos Testamentos tinham, a capacidade de saber de certas informações pelo Espírito de Deus. Na prática, que as nossas palavras, nossas atitudes dizem acerca de Jesus. Que percepção temos quando ouvimos a sua palavra, vemos os seus milagres dos nossos dias, né? Então, esse subtópico diz o quê? Os samaritanos, eles reconheceram Jesus como profeta, né? Por quê? Porque ele tinha a revelação do Espírito Santo da vida daquela mulher. Ele tinha o esclarecimento, vamos colocar em xeque ou confrontar, né, a vida daquela mulher. E um judeu saber da vida do samaritano, se eles cortavam até a volta, não se encontrava, como é que poderia saber da vida? São os mistérios de Deus que nos colocam também em algumas situações que, por mais que você veja acontecendo, você ainda fala assim, só Deus fazer isso, né? Milagre você não se explica. Então, não é diferente nesse caso aqui. Em espírito e verdade, uma das palavras manifestas por Jesus que causa mais impacto é a sua referência à adoração eterna. A samaritana, de acordo com os pensamentos da época, havia vinculado a sua adoração a um local de culto, o Monte de Gerizim, contrastava com Jerusalém no quesito de adoração para os judeus e samaritanos. Que a salvação vem Jesus diz que a salvação vem dos judeus e a seguir mostra que Deus procura adoradores e não é necessariamente adoração. A adoração existia, mas geralmente era mecanizada ou mecânica, né, baseada em rituais. Então, mais uma vez, os samaritanos, eles faziam as adorações, mas era mecanizado, ele era um ritual, né? E Jesus falou assim, não precisa estar lá no templo para que você possa me adorar. Deus procura os verdadeiros adoradores, aonde você estiver vai estar o teu coração, e o teu coração tem que me adorar. Então não importa onde você esteja, se esteja em Jerusalém ou se esteja em Gerizim, né? Não importa se você esteja na igreja ou você esteja em casa, aonde você estiver, esteja me adorando. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher aqui. Ele procura os verdadeiros adoradores. Não é o adorador entre quatro paredes, não é o de né, que tem que estar em evidência para que o seu louvor seja aceito. Não. É aquele adorador que busca sempre a presença de Deus, seja nas suas atitudes, né, na sua vida social, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar, financeira. O texto é que devemos louvar a Deus e adorar a Deus através das nossas vidas. O próprio Jesus, em outra ocasião, mencionou o profeta Isaías, pois este povo se aproxima de mim com as suas bocas, com os seus lábios me honra, mas o seu coração me afasta para longe de mim. Essa passagem de Isaías, ela se repete no livro de Mateus também. Tá? Lá em Mateus ele diz que suas bocas, seus lábios, né, estão próximos dos seus corações, são como sepulcros, né? São os corações duros, povo de duro serviço, né? Então, aqui ele
nesse tópico ele trabalha a questão de você ela busca entender o verdadeiro local de adoração. Isso demonstra que a adoração não depende de locais, mas sim aonde estiver o verdadeiro adorador, né? Então você é o templo. Lá em Coríntios 6, tá lá, sabes tu que é templo do Espírito Santo? Então você é o templo, você é a casa de Deus, você é a morada de Deus, de você saiu perfeito louvor e adoração, né, aos ouvidos de Deus, engrandecendo, fazendo tudo em nome, honra e glória de Jesus Cristo, por tudo que Ele fez e há de fazer pelas nossas vidas, né? O terceiro subponto, ele diz assim: vinde e vede, a conversa com aquela mulher que teve com Jesus impulsionou a levar boas novas aos demais samaritanos daquela localidade. Nenhum momento passamos com Jesus, sempre, essa é a importância. Os samaritanos sequer foram falar com Jesus a fim de encontro, pediram que ele ficasse em Samaria. O mestre ficou ali por 2 dias e foi reconhecido como o verdadeiro Cristo, o Messias. Aí já é o terceiro reconhecimento de Jesus. Primeiro, como judeu. Segundo, como profeta. Terceiro, como Messias, o Senhor Salvador das nossas vidas. Os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, viram em Jesus a salvação. Ao passo do seu ministério, o Salvador, diversas vezes rechaçado pelos judeus, como disse João, veio para o que era os seus não o receberam. Os samaritanos ali, feitos filhos de Deus, pois creram no Senhor Jesus. Aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus recebem um poder que nenhum outro ser humano possui. Sejam feitos filhos de Deus. Pode ser dado por Deus para aqueles que creem. Os samaritanos viram e creram no que disse. João não registra milagres ocorridos entre aqueles samaritanos, nem qualquer outro tipo de sinal que não fosse a palavra de Jesus. Aí você para e pensa, fala assim, existem pessoas que correm atrás de milagres, correm atrás de bênçãos, buscam bênçãos, andam quilômetros buscando a bênção, uma, uma cura, uma necessidade, né? Que está com a necessidade, ele busca uma solução. Mas aqui João, ele foi muito feliz em registrar essa passagem, dizer que Jesus não registrou nenhum milagre naquela cidade, junto aos samaritanos ali, na cidade de Samaria. Mas o que ele escreve depois é muito lindo, porque ele diz assim que não fosse, em qualquer outro sinal, que não fosse a palavra de Jesus. A palavra pura e simples, né? Então, eu sou a palavra, eu sou a vida, eu sou a porta. Jesus, no livro de João, ele tem vários adjetivos ali no livro de João. Ele é o pão da vida, a videira verdadeira, a estrela da manhã, o bom pastor, a água da vida, né? Então você vê que a palavra de Deus é completa. Ela sacia a nossa sede, a nossa necessidade, né? E essa mulher, entre toda a população da época, até entre os judeus, mas na cidade de Samaria, existia ali uma população que não era pequena. Era uma população. Essa mulher, ela foi a primeira missionária na face da terra, pós vinda de Jesus Cristo. A primeira missionária, né? A cidade inteira ouviu que aquela mulher dizia, e Jesus pregou o que? A palavra do reino, né? Então toda a cidade, né, se colocou ao seu. Ali no finalzinho diz assim, permaneceram incrédulos. Quanta diferença faz a incredulidade, como também faz a diferença estar aberto a ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem poder, ela transforma, ela muda e muda profundamente. Ela muda o interior. Isso é visto externamente, mas para que isso ocorra exterior, primeiro tem que ter uma mudança interior, uma mudança verdadeira. E você vai entender que às vezes um gemido inexprimível para Deus é uma oração.
Você vai entender que às vezes um choro que dura a noite toda, uma lágrima que nós derramamos na presença de Deus, ela tem um peso muito grande na decisão, no ensinamento, na dependência, em todos os quesitos da nossa vida. E no conclusão, aqui nós temos a conclusão que diz assim: o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeira espiritual. Mostra que para Deus não importa o sexo da pessoa, sua condição social ou seu estado civil, pois Deus ama a todos e deseja que seja alcançado pelo Evangelho. Revela que o testemunho de uma pessoa pode transformar a localidade inteira, em que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que as pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Amém, meus queridos? Se possível, pegue o seu exemplar, anote, estude, faça um estudo mais prolongado, né? Porque essa lição de hoje, ela faz menção também ao Antigo Testamento, né? Então lá no livro de Neemias, no livro de Isaías, né? Livro de Daniel, tudo isso ainda tem uma pontezinha que vai no Antigo Testamento, né? Que nos ensina que discipulado, evangelismo, adoração, dependência, sede. Quem é que nunca sentiu sede na vida? Seja no corpo físico, desidratar, né? Aquela sede que você toma aquela água tirada de um filtro ou de uma geladeira, né? Ainda tem, que no meu caso eu gosto de tomar no meu copo de alumínio que eu tenho aqui em casa, e é uma água tão gostosa. Então essa mesma água está sendo oferecida de forma espiritual, que sacia a sede, que transborda a vida, que jorra a vida, e Jesus Cristo ele está aí para nos atender. Agradeço a cada aluno, aos meus companheiros, ao pastor Moacir, ao evangelista David, ao diácono. Deus abençoe cada um de vocês em Cristo Jesus. Até a próxima lição. Deus abençoe.